Olá pessoal, aqui é Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, professora doutora pela UFRJ, Ana Paula Oríquio. É muito bom estar aqui com você novamente. E hoje eu preparei um assunto para a gente conversar muito especial, que é um assunto que tira o sono de muita gente, que é o medo. Quantas vezes você, por medo de errar, por medo de fracassar, por medo da crítica das outras pessoas, você deixou de fazer alguma coisa? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. O que é o medo? Como que a gente controla o medo? Como que a gente pode usar o medo ao nosso favor? E como que você, controlando essa emoção, você consegue sucesso tanto nas provas para concurso quanto na sua vida pessoal, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho um autor, que é o Shakespeare, né? Ele tem uma frase que ele fala que eu gosto muito. Ele diz que nossas dúvidas, elas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Então tem pessoas que nunca chegaram ao máximo do seu potencial, que nunca chegaram a realizar coisas verdadeiramente significativas porque tiveram medo de ousar, tiveram medo de arriscar, tiveram medo da opinião alheia, tiveram medo da crítica. E aí se acostumaram a viver uma vida medíocre, mediana, porque não tiveram coragem, não souberam enfrentar o medo. E o medo ele pode ser tanto para as coisas simples, como para grandes realizações. O medo, vocês vão ver, ele faz parte da espécie humana. Um certo grau, uma certa quantidade de medo é importante, inclusive, para a gente se manter vivo, para a gente sobreviver. Mas quando isso extrapola os limites da razão, pode fazer com que a gente viva de maneira muito aquém do que aquela que foi preparada para a gente. Então, o que é o medo? Né? O medo ele é uma espécie de uma perturbação que você sente diante de uma ideia de perigo. Esse perigo ele pode ser real ou não. Você imagina uma situação perigosa, uma situação que te traz um desconforto, e aí você começa a reagir àquela situação de maneira física, psicológica, emocional. Então, o medo é isso, é uma perturbação diante de uma ideia que pode ser real ou imaginária. Pode-se entender também o medo como um estado de apreensão, de atenção, onde o sujeito ele espera que algo ruim vai acontecer. É como se você saísse à rua, por exemplo. Aqui no Rio é natural que a gente saia realmente à noite assustado, apreensivo, né? Em stand-by, achando que alguma coisa ruim pode acontecer. Mas se você estiver num lugar seguro, se você estiver com uma boa iluminação, se você estiver bem acompanhado, não é natural que você fique apreensivo diante de estar na rua. Mas existe um medo, uma sensação de apreensão, um desespero que extrapola o limite da razoabilidade, da racionalidade, né? Então, quando você espera que algo ruim vai acontecer a todo tempo. E para além da definição da palavra medo, que pode estar presente no dicionário, o medo ele é uma sensação que está ligado a um estado em que o organismo ele se coloca alerta, porque ele acredita que existe uma ameaça. Então ele se coloca alerta para reagir a essa ameaça. Então uma série de coisas acontecem no nosso organismo que vão corroborar com esse conceito, né? Quando a gente se coloca frente a uma ameaça, existe uma reação no nosso organismo que chama reação de luta e fuga. Então, algumas coisas têm que acontecer para que você fuja desse perigo. É preciso com que os seus vasos sanguíneos eles se dilatem em determinados órgãos para você correr e eles se contraiam em outros lugares para que o sangue possa ser deslocado para o coração, para os membros inferiores, para você correr. A sua pupila contrai, você pode respirar com mais rapidez, enfim, o seu corpo ele está preparado para fugir do perigo. Mas se você está numa situação em que a sensação é apenas imaginária, o seu organismo se prepara para essa fuga e essa fuga não acontece. Então você tem uma descarga de neurotransmissores, uma descarga de adrenalina,
todo esse movimento do seu organismo é mobilizado e nada acontece. E isso acontecendo diversas vezes por dia, durante semanas, meses e até anos, pode levar a uma falência do seu organismo. Por isso é necessário que você aprenda a identificar quando esse medo ele é racional, quando ele é irracional e aprender estratégias para controlar esse medo. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. O medo ele é importante. Um certo grau de medo é importante para manter o ser humano em alerta. E foi esse medo que manteve a espécie humana viva, né, até os dias de hoje. O medo das feras, o medo da guerra, o medo das outras tribos, então o medo das tempestades, o medo do sol escaldante, o medo do inverno rigoroso, tudo isso manteve o ser humano vivo. Foi a preservação da nossa espécie. Esse certo grau de medo diante das intempéries da natureza, diante das circunstâncias sociais e ambientais, isso fez com que o homem estivesse vivo até hoje, no século XXI, certo? Uma pessoa sem medo nenhum, ela pode se expor desnecessariamente a graves perigos e isso pode levá-la inclusive à morte. Quantas vezes a gente não viu pessoas que, por falta desse cuidado, desse medo, desse respeito às circunstâncias, se colocou em situações absolutamente perigosas. E esse perigo iminente acabou se transformando num perigo real e ela morreu. Então, pessoas que estão lidando com feras, com bichos peçonhentos, pessoas que trabalham em funções muito perigosas, que acabam se dessensibilizando àquela situação e acaba sendo imprudente em determinado momento e acaba falecendo, morrendo. Então, um certo grau de medo é necessário. É necessário que você sinta medo do perigo, porque senão você vai se expor desnecessariamente a situações que podem levar, inclusive, à morte, né? E a origem do medo, ela é tão antiga quanto o próprio homem. Inclusive, alguns estudos no mundo inteiro já identificam estruturas no cérebro de animais inferiores, inclusive répteis, desde o período pré-histórico. Nos dinossauros, nos animais pré-históricos, a gente já identifica ali, através dos estudos dos fósseis, estruturas que são análogas às estruturas dos mamíferos superiores de hoje, né? Da contemporaneidade. Então, existem evidências de 3 estruturas extremamente primitivas na escala evolutiva do cérebro que estão presentes nos animais desde a época dos dinossauros e que desempenham uma tarefa fundamental nas situações de risco e de perigo potencial e real, né? E são estruturas cerebrais anteriores àquela que hoje a consciência, a ciência comum, né, já identifica como a amígdala, que é uma estrutura no cérebro, que todo mundo que estuda um pouquinho as emoções humanas já identifica como a área do cérebro responsável pelo medo. Então, nos animais inferiores, nos animais pré-históricos, outras estruturas anteriores à amígdala já eram responsáveis pelo medo, pela sensação de perigo nos animais, certo? E a gente sabe, hoje em dia, que todas essas funções do nosso organismo são controladas por estruturas no cérebro. Então, o homem, ele reage a partir de coisas que ele guarda na memória, e essa produção de memória também é uma função cerebral. O homem grava a memória auditiva, a memória visual, a memória sinestésica, isso tudo vai sendo gravado no cérebro, e à medida que ele é exposto a situações semelhantes, ele resgata aquela informação e reage àquela informação, né? E aí ele pode fugir, ele pode racionalizar e ver que aquilo não é um perigo iminente. E assim os mamíferos inferiores fazem isso, assim como o homem e outros mamíferos superiores. A gente reconhece o ambiente, reconhece o som, reconhece o cheiro, reconhece as pistas que o ambiente vai dando e aí pode reagir com segurança a essas pistas. Um exemplo,
um incêndio que possa estar acontecendo dentro da sua casa, você acorda de madrugada, você sente cheiro de fumaça, você ouve o barulho dos estalidos da madeira, você imediatamente reconhece que tem um perigo de incêndio e você começa a reagir a isso, a fugir ou a tentar apagar, enfim, você dá conta daquelas pistas que o ambiente está te dando, o cheiro, o som, né? A fumaça, e aí você vai ligar essas informações e vai reagir a elas em frações de segundos. Eu só estou falando disso aqui de maneira didática para você entender como é que a gente reage, mas na hora que isso está acontecendo é uma simultaneidade de eventos cerebrais e físicos que a gente não consegue separar, tá certo? E por que a gente sente o medo? Né? O medo ele é uma sensação em consequência da liberação de hormônios, como eu falei para vocês, como a adrenalina, que causa uma imediata aceleração, por exemplo, dos batimentos cardíacos. Né? A adrenalina faz com que nossos vasos periféricos eles fechem, aumente o volume de sangue no coração, o coração precisa bater com mais força e com mais rapidez para colocar esse sangue para frente, e aí a gente tem aí uma série de efeitos físicos a partir da liberação da adrenalina. Né? E é uma resposta do organismo que pode ser uma estimulação aversiva, física, mental, cuja função é preparar o sujeito, como eu já havia falado anteriormente, para a luta ou para a fuga, para enfrentar o perigo, caso seja necessário, ou para correr do perigo, caso a gente não consiga enfrentá-lo. Né? Então, como é que o organismo reage ao medo? Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. Eu já fico ansiosa antes de sentir toda aquela descarga do medo, né? Entre outras reações fisiológicas em relação ao medo, nós podemos citar o ressecamento dos lábios, o empalidecimento, a pele fica pálida. Deu um bug aqui, eu não consegui falar a palavra. A pele fica pálida, as contrações musculares involuntárias que podem acontecer e até mesmo tremedeiras, entre outros. Isso são reações que o nosso organismo vai produzindo em virtude da sensação do medo. E aí, esse medo ele pode ser benéfico, como a gente falou, para lutar ou para fugir, ou ele pode ser um medo exacerbado que vem prejudicar o organismo, prejudicar o sujeito que está sentindo medo. Em alguns casos, né, o nosso organismo ele reage de uma maneira tão exagerada a esse medo, fazendo com que aquele estado de alerta que antes era benéfico para o homem, ele se transforme em um estado patológico de fobia. Algumas pessoas, elas têm fobias tão grandes que fazem com que elas fiquem paralisadas diante de um evento. Existem fobias de animais, né? Peçonhentos, aracnídeos, cobras. Eu acho que essas fobias até são justificadas, mas existem pessoas que têm medo de uma aranha, de um pavor tão grande de uma aranha que, né, é inofensiva, e não um aracnídeo daquele peçonhento. Mas existem outros medos tão irracionais, como, por exemplo, o medo de falar em público. Eu tenho alunos que, quando a gente começa no primeiro período a expor o aluno, a colocar ele na frente da classe e a falar, ele não consegue. Uns começam a rir, outros travam e não falam nada, outros começam a falar de maneira aleatória, coisas que sem sentido. Enfim, cada um reage de uma maneira. E esse medo exacerbado de falar em público pode trazer graves prejuízos. O sujeito pode perder emprego, o sujeito pode não ser classificado numa entrevista de trabalho. Então, tem uma série de correspondentes aí negativos para a pessoa que tem um medo exagerado, uma fobia. E eu tenho o conheço várias pessoas que têm medo de fazer prova, têm medo de ser testado. No momento em que ele vai ser submetido a um teste, ele tem o famoso branco, ele não se lembra das coisas, ele começa a suar frio, a mão começa a tremer, ele não consegue concatenar o pensamento com aquilo que ele precisa descrever, escrever, enfim, a pessoa tem uma sensação tão grande, quase que de morte iminente, que
paralisa e não consegue ter resultado satisfatório em concursos, em entrevistas e tudo mais, né? Voltando aqui para quando o medo é exagerado, no caso da fobia, né, esse medo que não prepara o indivíduo entre lutar ou fugir, né, ele simplesmente paralisa, impede que o sujeito relacione o objeto do seu medo e racionalize o que ele precisa fazer, que atitude ele precisa tomar. Né? Então, o medo exacerbado ele é danoso, porque além dele produzir uma série de descargas de elementos químicos no nosso sangue que vão deteriorando as nossas reações cardíacas e tudo mais, ele faz com que o sujeito não tenha reações saudáveis diante de um evento traumático, diante de uma situação, uma circunstância traumática, né? E aí ele reage de maneira quase que patológica. E isso é extremamente prejudicial para as relações sociais, familiares, de trabalho, enfim, para tudo aquilo que compõe o ser humano como um todo. E aí a gente tem aqui, eu coloquei para vocês um circuito do medo, para você entender como é que a coisa acontece. Existe aqui um ruído, um som, uma ameaça que os nossos ouvidos, por exemplo, captam, leva até o tronco cerebral, levam até o tálamo, vai até a amígdala e o hipocampo, que são áreas do cérebro que fazem com que haja liberação de hormônios. Essa liberação de hormônio acelera o coração, aumenta a pressão, traz palidez cutânea, contração muscular, dilatação de pupila. Então é assim que a coisa acontece, do ambiente externo até o ambiente interno, fazendo com que o homem reaja dentro de um circuito de medo. Obviamente que isso aqui é mais uma coisa ilustrativa, para que você tenha um pouquinho mais de profundidade desse assunto, para você entender como o seu organismo está reagindo e como que você vai poder racionalmente interferir nesse circuito do medo, né? Como você vai racionalizar algo que está no plano da falta de racionalidade, da emoção pura e simples, tá certo? Então a estrutura do cérebro que está envolvida nesse circuito do medo, que pesquisadores de diversas universidades, diversos centros de pesquisa já identificaram, está ligado aqui à amígdala cerebral, né, ao hipocampo, ao tálamo, ao hipotálamo, né, nessa área aqui do cérebro, né? Então, a gente já tem um correspondente, uma estrutura correspondente no cérebro e que a gente sabe que está responsável por essa sensação de medo. E aí, há a liberação de adrenalina pelo organismo, e a adrenalina vai fazer com que haja toda aquela gama de sensações no corpo inteiro, né? Estudos já mostraram que alguns pacientes onde eles tiveram áreas do cérebro lesados ou por acidentes ou por alguma substância química, essas pessoas não reagiam mais ao medo quando elas eram submetidas a filmes de terror, a objetos assustadores, a sons assustadores, elas não reagiam com o medo. Então, pesquisas foram mostrando que quando você isolava essa área, o sujeito não sentia mais medo. Ao tempo que isso pode ser bom para algumas coisas, pode ser absolutamente danoso, perigoso e quase que mortal quando a gente relembra aquilo que eu falei lá no início, que o medo é responsável pela reação de luta e fuga diante de um perigo, né? Então, a conclusão que se chegou a esses estudos com uma determinada paciente que teve a área do cérebro lesionada é que essa paciente ela não estava apta a vivenciar o medo. Isso para o bem ou para o mal. Então, basicamente, o medo tem um correspondente como estrutura cerebral. Assim, nós podemos, por meio de estratégias específicas, aprender a controlar uma série de emoções desagradáveis. Então, o medo também, o controle do medo pode ser aprendido. O controle do medo pode ser realizado, assim como nós podemos controlar uma série de outras emoções através do aprendizado, tá certo? E aí eu te faço uma pergunta. Você
que está me ouvindo até agora, o que é que te amedronta? Que tipo de medos você tem hoje? Que tipo de medos fizeram com que você se tornasse a pessoa que você é hoje? É o medo do desemprego? É o medo de ficar doente e não ter como se tratar? Não ter dinheiro para se tratar? É o medo de passar fome? Isso é um medo real, né? O medo de não conseguir prover o seu sustento, o sustento da sua família, dos seus filhos. É o medo de não conseguir pagar uma escola decente para os seus filhos, de ter que seus filhos estudarem numa escola que está obrigatoriamente em greve, com professores mal pagos, mal remunerados, escolas em situações de risco, dentro de comunidades. O que é que te amedronta? Não conseguir pagar um plano de saúde para sua família, para você? Ter que depender do Sistema Único de Saúde quando ele está numa situação caótica de colapso? O que é que te amedronta? Viver subempregado, apesar de você ter sido qualificado, ter estudado, mas está ainda em constante subemprego, não sendo justamente remunerado por todo o esforço que você fez? O que é que te amedronta? Enfrentar filas e mais filas para entregar um currículo? O que é que te amedronta? Passar por exaustivas entrevistas de trabalho sem sequer receber um telefonema dizendo: olha, quero que você volte aqui, você foi aprovado. Esse silêncio dos entrevistadores, né? Você tem medo de se tornar um fracassado? Ser reconhecido como um fracassado pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos? Você tem medo de envelhecer sem conseguir custear suas despesas pessoais, suas despesas médicas? Você tem medo de se tornar uma pessoa frustrada porque nunca conseguiu realizar tudo aquilo que você planejou? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Pega agora uma folha de papel e vamos descrever aí, elencar, fazer uma relação dos seus medos. E desses medos, quais são aqueles que são reais? Quais são aqueles que são justificados? E quais aqueles que são absolutamente irreais? Que se tornaram quase que patológicos, fobias para você. Vamos diferenciar uma coisa da outra para que a gente possa separar aquilo que é real daquilo que é imaginário, para que você possa aprender a enfrentar esses seus medos? Vamos dar continuidade a isso? Para um pouquinho o seu vídeo, escreva esses medos e depois retorna para a gente continuar conversando, tá bom? Agora eu queria que você me descrevesse como que você se sente quando você está com medo. Quais são as reações que o seu organismo tem quando você tem medo de alguma coisa? Você fica com a boca seca? Você fica com as mãos suadas? Você tem taquicardia? Ou você tem um branco? Você não consegue se lembrar de nada. Você que estuda, por exemplo, como é que é? Quando você entra para uma sala de prova, quando você entra para fazer uma entrevista, você consegue organizar tudo no seu pensamento? Você consegue resgatar da sua memória tudo aquilo que você estudou? Ou você fica tão absolutamente descontrolado que você tem um branco, nada vem à memória? Me fala aí. Para agora de novo esse vídeo e depois de elencar os seus medos, você vai elencar como que você reage a eles, tá bom? E aí você retorna. Eu vou te contar uma história da minha vida, rápida, mas que você vai entender o que é o medo patológico e como esse medo foi destruidor de boa parte da minha infância. Quando eu era pequena, eu devia ter por volta de uns 6, 7 anos, eu comecei a desenvolver um medo enorme, um medo apavorante. E esse medo, ele era um medo de coisas muito sombrias. Era medo de sons assustadores, de imagens assustadoras. Eu me lembro desse medo, ele se misturar com a minha realidade interna e com aquilo que eu enxergava.
Hoje, entendendo a produção das imagens pelo cérebro, hoje entendendo um pouco mais do cérebro como profissional de saúde mental, eu quase que digo que eu tinha alucinações visuais, tamanho medo que eu sentia. Eu me lembro que eu morava numa casa e que essa casa era num bairro chamado Grama, em Paraíba do Sul. E eu dormia num quarto com mais 2 irmãs. O meu pai e minha mãe dormiam num quarto em frente. E tinha um armário de guardar roupas na frente da minha cama. E eu sonhava muito coisas assustadoras. E criança normalmente não é muito cuidadoso para fechar a porta e tudo mais, né? E aí as minhas irmãs deixavam a porta aberta quando iam dormir e eu acordava e via de dentro daquele armário fogo, fumaça, figuras horrendas saindo de lá de dentro querendo falar comigo e eu tapava a minha cabeça e eu ia para o quarto da minha mãe e me colocava às vezes aos pés assim da cama dela, onde ela era o limite dos pés e da cabeceira da cama, eu ficava bem encolhidinha ali de tanto medo. E aí ela me botava de volta para a cama e acendia a luz do quarto ou o meu pai, mas nada daquilo era justificado. Eu não conseguia ter racionalidade para nada daquilo, era um medo absurdo, tão absurdo que eu achava que eu ficava segura na cama da minha irmã, que tinha 4 anos a menos que eu. Se eu tinha 7 naquela época, minha irmã tinha 3 aninhos. E eu entrava dentro do berço que ela dormia e ficava ali encolhida. E achava que a Moema, minha irmã caçula, poderia me proteger. Tamanha irracionalidade daquele medo, né? E esse medo foi me acompanhando ao longo da minha vida. E eu passava muitas férias na casa da minha avó, com as minhas tias que ainda estavam solteiras. Mas esse medo era impeditivo para eu dormir sozinha. Então eu tinha sempre que me expor a vergonha de falar, eu não consigo dormir sozinha, eu tenho que ficar com vocês, eu não posso dormir aqui, eu não posso dormir aqui. E às vezes as pessoas não estavam a fim de dormir comigo, não queriam sair do seu quarto para ir lá dormir comigo, ou não queriam que eu dormisse com elas. E aquilo era apavorante, eu passava a noite inteira em claro, chorando, com medo, né? Isso me impedia de viajar para outros lugares e me acompanhou até a entrada na universidade. E quando eu entrei para a universidade e saí da casa da minha tia, onde eu morei durante os meses e fui morar nas repúblicas onde eu tive que morar, eu fui obrigada a enfrentar esse medo. E eu fui obrigada a racionalizar acerca desse medo. Mas isso trouxe prejuízos para a minha vida tão grandes. Eu era motivo de chacota, eu sentia uma vergonha enorme de ser tão assustada com tudo. Era um negócio tão louco que eu tinha medo do meu pé quando eu mexia debaixo da coberta. Ele fazia um movimento, eu mexia, eu achava que tinha coisas debaixo da cama que iam pegar o meu pé. Enfim, era algo irracional, era algo que me limitou e que eu só fui conseguir enfrentar já com 18 anos de idade. E eu não gostaria que vocês passassem pelo mesmo problema que eu passei. Eu não tive medo de enfrentar o público, eu não tive medo de enfrentar provas, mas eu tinha um medo, uma fobia de algo que não existia e que me paralisou e me impediu de ser uma criança feliz, que me impediu de ser uma adolescente plena, que me impediu de viver todas as potencialidades e possibilidades que o mundo se apresentava para mim, porque tinha um medo. Então eu passei por isso e sei que você também pode estar passando por medo de outras coisas, mas que a forma de enfrentar é muito semelhante, é muito parecido. Por isso eu quero te ajudar a identificar isso, para que você possa enfrentar esse medo e quem sabe vencê-lo também como eu venci, tá? Então, por que é importante vencer o medo? E o que acontece se você não vencer o medo? Abre aí agora de novo, mais uma página do seu caderninho. Escreve. O que você vai conquistar se você vencer o medo que você tem hoje? Onde você vai chegar
Se o seu medo é medo de prova, se o seu medo é medo da falta de emprego, se o seu medo é a falta de sucesso, se o seu medo é o medo do fracasso, o que você vai conquistar se você vencer esse medo? Por que é importante que você vença esse medo a partir de hoje? Onde você vai poder chegar? Que sonhos você vai poder realizar? E faça um contraponto, divida a sua folha ao meio e diga o que acontece se você não perder o medo. Se você não vencer o medo, o que é que você vai deixar de ter? O que é que você vai perder? Tá bom? Depois você retoma. E aí, como é que a gente controla o medo? Você sabe? A primeira chave para lidar com qualquer medo é admitir que tem. É admitir que você tem essa dificuldade. Você precisa aceitar essa dificuldade. Quando a gente mascara uma situação, quando a gente inventa desculpa, quando a gente enfia a cabeça e deixa o rabo de fora igual avestruz, a gente não é capaz de vencer nada, porque a gente não enfrenta esse bicho de frente. Então, quando você se conscientiza de que você tem uma limitação, um problema, quando você aceita essa limitação e você se dispõe a enfrentá-lo, é a primeira grande chave para você ter sucesso, tá? Então, primeiro admita qual é o medo que você tem. Depois, é fundamental reconhecer que resposta emocional você tem diante do medo. Como que o seu organismo reage ao medo? Por isso eu te pedi para fazer aquela lista. Como é que você reage? Então, você precisa reconhecer, você tem que aprender a reconhecer os sintomas, os sinais que seu organismo está dando para você. Você fica taquicárdico? Você fica taquipneico, você começa a respirar rápido, seu coração bate rápido, você começa a suar frio. Você tem que identificar. Você começa a tremer as pernas, você começa a ficar tonto. Identifica isso. Só ganhamos consciência do medo quando começamos a prestar a prestar atenção aos sinais que nosso organismo apresenta. Quando conseguimos identificar a nossa resposta emocional e percebemos que exageramos nessa resposta ou nas ações que nós tomamos, é que nós podemos fazer algo para regular esses sintomas desagradáveis associados ao medo. Enquanto você não consegue voluntariamente identificar esses sinais, você não consegue fazer nada com relação a eles. Então é preciso, primeiro, tomar ciência, aceitar que você tem essa limitação. Depois, reconhecer que resposta emocional você tem, né? Prestar atenção nos próprios sinais e depois perceber se essas respostas são exageradas ou não, para que você possa intervir de maneira positiva nisso. Interrompa um pensamento negativo. Isso é a primeira coisa a fazer. Medos irracionais precisam ser interrompidos. Eles começam primeiro no pensamento. E eu já falei aqui outras vezes que o maior desserviço que a sociedade presta a qualquer um de nós e que nós continuamos prestando às crianças é ensinar que o nosso pensamento não pode ser controlado. Essa é uma mentira que a gente ensina porque a gente aprendeu. O nosso pensamento pode ser interrompido e substituído por um pensamento agradável. Então, a primeira coisa, interrompa o pensamento negativo. Depois, paralise as ideias aterrorizantes e substitua por novos padrões de pensamento. Quando vier um pensamento aterrorizante, você precisa respirar fundo. Você precisa começar a prestar atenção na sua respiração. Inspirando profundamente, expirando até o final. Inspirando profundamente, expirando até o final. E começar a produzir outro tipo de pensamento. Um pensamento que possa te trazer prazer, que possa te trazer acalento, que possa te trazer alegria e substituir imediatamente aquele pensamento danoso, deletério, por esse pensamento saudável. Use os seus sentidos para ficar no modo presente. Use a visão, a audição, use a capacidade que você tem de entrar em contato com o ambiente para você estar presente no aqui e agora. Enquanto você antecipa as consequências do seu medo ou monitora uma possível ameaça, você está perdendo a oportunidade de ver o que está acontecendo ali no presente.
Quando a gente fica se antecipando, a gente está no futuro, a gente não consegue colocar os nossos sentidos naquilo que está acontecendo agora. A visão, a audição, tudo tem que estar aqui e no agora, para você aprender a controlar o seu medo. Em vez de dirigir a sua atenção ao seu medo irracional ou para o que teme vir a acontecer, é melhor focar no que está acontecendo no momento, o que inclui todas as coisas que os sentidos lhe permitem experimentar. Experimente tudo, o tato, experimente o olfato, experimente a visão, experimente a audição, né? Para você ter noção do aqui e do agora, do tempo presente, do que está acontecendo aqui. Não antecipe as coisas. Exponha-se gradualmente ao medo. Pode ser realmente difícil se expor de maneira tempestiva ao que você teme, mas o seu medo ele tem que ser superado por você, né? Para você melhorar a sua qualidade de vida. Então, é fundamental que você se exponha gradualmente ao medo, que você vá devagarzinho se dessensibilizando, né? E aí que você coloque as coisas numa escala hierárquica do medo. O que é que te dá mais medo? Do maior para o menor. E vai tentando enfrentar os medos menores. Se o medo de falar em público é o maior medo que você tem, mas o medo de dormir sozinho é um medo menor, comece a dormir sozinho, para depois você ir aumentando a escala do medo, até chegar no seu medo maior, naquele que te paralisa, né? Isso é uma boa dica. Nós temos o poder de recuperar o controle sobre as nossas próprias mentes, dirigindo a nossa atenção para o que é racional e verdadeiro. Se você não alimentar o seu medo através de criação de imagens catastróficas na sua mente, certamente o seu medo não pode crescer e a tendência é que ele desapareça. Aquilo em que nos focamos expande-se. Então, se você foca em coisas que são ruins para você, se você foca naquilo que produz medo, em imagens mentais catastróficas, deletérias, perigosas, aterrorizantes, a tendência é que isso se expanda e que tome um volume enorme dentro de você, né? Quando você sente um determinado medo e identifica como irracional e sem razão de ser, mantenha-se firme, não se desespere. Lance mão do recurso da respiração, dos sentidos, para você se manter no aqui e agora. Claro que os sintomas sentidos no seu organismo, eles podem ser desagradáveis, mas se não ficar alarmado com isso e perceber que consegue suportar de forma funcional um determinado grau de incômodo, a tendência é que isso vai desaparecer e que você vai ficando cada vez mais alegre porque você vai vendo que você tem controle sobre a situação. O autocontrole é um poder enorme. O autocontrole é algo que o ser humano deveria perseguir incessantemente e diariamente. Porque nada é mais deletério para as relações interpessoais do que o descontrole, do que o destempero, do que a falta de domínio próprio. Então a gente precisa vencer esses monstros para que a gente possa efetivamente controlar as circunstâncias, os ambientes e obter sucesso. Então, eu queria muito que você ouvisse esse vídeo mais de uma vez, que você fizesse esse exercício de maneira bastante coerente, racional, que você pudesse identificar os seus medos, as reações que você tem aos medos e que você pudesse exercitar essa situação de estar no aqui e no agora, no tempo presente, usando todos os seus sentidos de maneira bastante inteligente, né? Porque é isso que nos diferencia dos bichos. A gente consegue identificar, a gente consegue trabalhar racionalmente aquele medo, aquele desconforto, aquela sensação desagradável de perigo iminente. E você pode utilizar o medo a seu favor, aprendendo a controlar todas as suas emoções. Então era isso que hoje eu tinha preparado para nós. Eu espero que você consiga fazer os exercícios, revisite essas aulas sempre que possível e até a próxima, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau!